Fala galera, eu sou o Heitor Facini. Eu sou o Felipe Haguehara. E agora começa mais um vídeo do Buzzer Beater. E antes de começar o vídeo, o senhor já curte, compartilha e acompanha o Buzzer Beater nas redes sociais? Então corre lá pro Facebook e dá um like na gente. O endereço tá aí na descrição, mas só pra você não esquecer, é facebook.com/buzzerbeaterbr. A gente também tem um Medium com reportagens, textos, artigos e análises muito legais pra você conferir. Para você não esquecer, é medium.com/buzzerbeaterbr. E hoje finalmente a gente voltou aqui pro estúdio e vai gravar um vídeo especial com conteúdo exclusivo pra vocês. A gente faz uma pausinha na série de entrevistas que a gente estava fazendo, que estava muito bacana, e a gente resolveu fazer algo que a gente não faz há muito tempo, uma lista. Hoje a gente vai escolher 5 escândalos que a NBA quer que você não saiba. Ok. Roda a vinheta aí que o vídeo vai começar. Provavelmente você aí que está assistindo o vídeo vai ficar com muita raiva da gente. A gente vai contar alguns escândalos extra-quadra que mancham muito a imagem de provavelmente algum ídolo seu aí do outro lado da telinha. E esses também são casos que muitas vezes a NBA e a mídia não retrata, não relembra muito, porque são eventos que são bem obscuros na vida desses jogadores, atletas ou até outras personalidades, como vocês vão ver. E assim, a NBA quer esconder pra quê? Pra guardar a imagem, deixar ela mais bonita, não manchar tanto a história do basquete. Mas a gente sabe, todo atleta de grande nível não é santo. E o primeiro caso que a gente vai citar, o quinto lugar na nossa lista, não é um jogador, não é uma super estrela da NBA, mas teve muito tempo o seu nome marcado na liga. Trata-se incrivelmente de um árbitro, um juiz, aquele senhorzinho que nós costumamos xingar pelas chamadas erradas de faltas ou outros tipos de chamadas. O senhor em questão se chama Tim Donaghy. Ele teve 13 anos de carreira na NBA, quase 800 jogos apitados e se envolveu numa baita de uma lambança. Ele apitou de 1994 até 2007, mas o problema em questão começou em 2005, quando ele começou a apostar nos jogos que ele mesmo apitava. Por exemplo, ele ia apitar o jogo entre Lakers e Bulls e apostava, por exemplo, que o Lakers ia ganhar. Significava o quê? Que ele ia, obviamente, favorecer o Lakers naquela partida. Ele também falou que sabia quando algum outro árbitro, ou a liga mesmo, favoreceria algum time ou algum jogador em específico. No dia 9 de julho de 2007, Tim Donaghy foi desligado da NBA. Reportagens indicavam que o FBI estaria investigando o árbitro. Ele se declarou culpado para o FBI e ficou preso 15 meses em prisão federal, num período entre 29 de julho de 2008 e 4 de novembro de 2009. Chegou a falar em algumas reportagens que ele também não só apostava nos jogos em que ele apitava, mas ele também muitas vezes sabia quando algum árbitro favoreceria um time ou favoreceria algum jogador a pedido da própria liga. E agora a pergunta que fica: você sabia disso? Você imaginava que tinha alguém manipulando o resultado na NBA? Bom, a gente antes de pesquisar para fazer esse vídeo a gente também não sabia, que é mais um fato que a NBA quer esconder toda qualquer mancha na história da liga. Esse eles esconderam bem. E o quarto lugar na nossa lista, ele é de um atleta que está em atividade e é uma das grandes estrelas da NBA atual. Trata-se de ninguém menos do que a esperança do Indiana Pacers para conseguir algo no futuro, o Sr. Paul George. No dia 5 de fevereiro de 2004, o portal Jocks and Stiletto Jill publicou que Paul George teria engravidado uma stripper em Miami. Pois é, o nome dela era Daniela Hadid, e segundo esses rumores que esse mesmo portal publicou, Paul George ainda teria oferecido $1 milhão para que ela interrompesse a gravidez. Na época, o ala do Indiana Pacers estava namorando a filha de Doc Rivers, Kelly Rivers. Saíram muitas notícias do gênero em muitos portais esportivos, e inclusive no canal de TV TMZ, que fala bastante de fofocas entre famosos. Numa matéria, numa reportagem para TMZ, o Paul George chegou a assumir que talvez o filho pudesse ser seu. Mas no caso, ele não teria pago $1 milhão para Daniela realizar o aborto.
Quantas vezes você ouviu esse caso citado em qualquer veículo esportivo? Hoje a gente ouve notícias só de que o Paul George vai ser trocado pro Celtics, pro Lakers, que o Paul George está insatisfeito com a equipe do Indiana Pacers, mas nada sobre esse caso. E olha que o caso aconteceu em 2014, ou seja, aí, se você olhar, dá uma olhadinha assim no retrovisor, vai ver o caso lá. E a gente não sabe se ele realmente ofereceu o dinheiro para ela, se não ofereceu, mas a gente nunca duvida. Eu acredito que mesmo que ele tivesse oferecido, ele não teria admitido para a TMZ. Exatamente. O terceiro lugar da nossa lista é o atual treinador do Milwaukee Bucks, o ex-armador do New Jersey Nets, Dallas Mavericks, Phoenix Suns e New York Knicks. Falando o nome desses times e suas ocupações, você já deve ter deduzido que dessa vez nós vamos falar de Jason Kidd. Jason Kidd era extremamente talentoso, armando, defendendo, arremessando, ou seja, ele era um jogador completo. Mas além de ser um jogador completo, ele também era completamente um mau caráter. Como muitas histórias contam, ele era extremamente desequilibrado, dentro e fora da quadra. Falando dentro de quadra, Jason Kidd teve envolvimento direto na demissão do técnico da Universidade da Califórnia, que se chamava Lou Campanelli, também no envolvimento na demissão do técnico do New Jersey Nets, Byron Scott. Um dos grandes problemas de Kidd não estava nos seus fatores e nos seus problemas no ambiente do basquete, mas sim na canalice que ele cometia em casa. Principalmente na relação que ele teve com a sua ex-mulher, Joanna Kidd. Os dois foram casados por cerca de 10 anos e juntos eles tiveram 3 filhos. Trey Jason, que hoje tem 18 anos, e as gêmeas Mia e Giselle, que hoje tem 15 anos. Em janeiro de 2001, o armador ele foi preso e confessou ter agredido a esposa. Na época, ele foi multado em apenas $200, que é um valor muito mínimo para quem agride a própria esposa e agride qualquer pessoa. E também foi obrigado a passar por um tratamento de controle de raiva. Pela quantia e pela punição, parece que a gente está tratando na verdade de um cachorro, mandando ele para um adestramento. Em 9 de janeiro de 2007, Jason Kidd entregou a papelada do divórcio, juntamente com uma carta, alegando que a sua esposa era descontrolada emocionalmente e que muitas vezes ela ameaçava denunciar ele para a polícia por abuso, fazendo falsas ameaças. Além de também, ele usar um termo bastante engraçado até, dizendo que ela abusava mentalmente e fisicamente dele. Só que no dia 15 de fevereiro do mesmo ano de 2007, a esposa dele, Joanna Kidd, entregou uma carta contradizendo tudo que o Kidd falava. Ela falou que o descontrolado era ele, quem agredia ela era ele. Inclusive relatou um caso de que ele bateu a cabeça dela no painel do carro, causando problemas de audição nela e também ter quebrado uma das costelas dela. Dá pra ver que Jason Kidd, apesar da carreira brilhante que teve como jogador, era uma pessoa muito difícil de lidar. Digamos até uma pessoa muito odiável. Imagina você dividindo o quarto na faculdade com essa pessoa. E saindo de um grande armador, vamos para um grande ala pivô na segunda colocação da nossa lista. Um dos maiores jogadores da história, considerado o melhor ou o segundo melhor ala pivô, 2 vezes medalha de ouro, Karl Malone. Além disso, ele também é o segundo maior pontuador de todos os tempos na NBA e também ganhou 2 vezes o prêmio de melhor jogador da liga. Mas também podemos dizer que ele pode carregar o prêmio de uma das pessoas mais odiáveis a bater a bola laranja na quadra. Não é o foco nosso falar do envolvimento dele dentro de quadra aqui, mas é importante frisar o quão babaca ele foi com Magic Johnson no All-Star Game de 1992. Um ano antes desse All-Star Game, Magic Johnson tinha sido diagnosticado e tinha assumido publicamente que tinha o vírus do HIV, que muitos sabem causa a AIDS também. Karl Malone disse publicamente que Magic Johnson não deveria competir no All-Star Game, pois poderia contaminar todo mundo que estava em quadra, através do seu suor ou através de alguma pancada. O que mostra extremamente desconhecimento sobre os portadores do vírus do HIV
e também um certo preconceito na sua fala. E queríamos muito que se resumisse apenas a esse caso, mas o Sr. Malone também tem muitos outros podres em sua vidinha. Quando ele estava no segundo ano da faculdade, ele teve relações sexuais com uma garota de apenas 13 anos. Se não bastasse o caso de pedofilia, a garota engravidou, teve o filho e Karl Malone não quis assumir a criança. Karl Malone não só não assumiu, como não criou sequer qualquer laço de paternidade com o garoto. Para quem talvez curta esportes americanos e algumas curiosidades acerca deles, pode conhecer, porque ele virou jogador da NFL. Trata-se de Demetrius Bell. Se não bastasse um filho não assumido, teve outro caso que também é muito preocupante na vida de Karl Malone. Ele não só não assumiu um filho, ele não assumiu 3. Olha só, ele deixou de assumir os gêmeos Daryl e Cheryl Ford, os quais ele até tentou criar uma relação mais próxima e paternal no futuro, mas olha o histórico da pessoa, né? Só pra frisar, Cheryl Ford acabou virando jogadora de basquete também e foi jogar na WNBA. Agora, o que podemos falar dessa grande pessoa? Foi Karl Malone, grande pelo menos na altura. Fora das quadras, é um dos maiores babacas, mau caráteres e canalhas que já passaram pela NBA. E o primeiro lugar da nossa lista é um dos maiores jogadores de todos os tempos, uma das maiores celebridades de toda a NBA, que se aposentou recentemente, no ano passado. Kobe Bryant. Kobe Bryant já fez 81 pontos em um jogo, já ganhou 5 vezes a liga, já foi uma vez MVP. Mas uma coisa que a NBA tenta esconder de você é que Kobe Bryant também foi acusado de estupro no ano de 2003. A moça em questão era camareira de um hotel em que Kobe estava hospedado. Kobe, que era casado na época, negou que tenha estuprado a moça, mas confirmou que tenha tido relações sexuais com ela. As acusações eram que os dois tinham começado uma relação sexual, mas a jovem tinha pedido para Kobe parar, e Kobe não teria parado. O caso se enrolou pela justiça durante muito tempo, até que a jovem retirou as acusações. O Kobe chegou a escrever uma carta aberta, pedindo desculpas a ela e a sua esposa. E ainda existem alguns boatos de que Kobe teria pago ela para que ela retirasse a acusação. Porque a gente não duvida que tenha acontecido, porque Kobe naquela época era uma estrela em ascensão, um dos jogadores com a melhor imagem em toda a NBA. Era de interesse muito grande que a NBA escondesse isso dos seus fãs. Até hoje ninguém sabe se isso de fato aconteceu e não aconteceu. A questão é que a NBA tentou de todas as formas abafar esse caso. Porque Kobe já era na época uma das grandes estrelas da liga e maior idolatria entre os fãs da NBA. Não importa a merda que talvez você faça. Se você for bom bastante no basquete, pelo menos pra NBA, vão fazer de tudo pra esconder suas merdas. E aí, você concorda com a gente? Você acha que tem que ser revelado realmente o que os jogadores são fora de quadra? Que ídolos não são questionáveis? Então comenta aí e dá o like. Senhor aí, está com raiva, está coçando o seu dedinho para apertar o dislike, porque a gente falou dos seus ídolos e tudo mais, a gente também está com um pouquinho de raiva porque a gente também falou dos nossos ídolos. Então, o senhor não se esqueça de compartilhar com as Arbitra nas redes sociais para ver todo o conteúdo bacana que a gente produz. E não se esqueça de se inscrever no canal. É isso, galera. Até semana que vem. Falou, é nóis.